Olá, amados, como é que vocês estão nesse dia de hoje? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos lá para mais um vídeo hoje. A pergunta que me foi feita foi a seguinte: por que Deus se irou com Davi quando Davi fez o censo? Bom, é uma pergunta muito importante porque o próprio Deus que pediu para Davi fazer algo, certo? E Davi sofreu uma consequência por ter feito isso. Lá em 2 Samuel, no capítulo 24, verso 1, diz assim: mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então Deus, ele estava irritado com o povo, talvez porque o povo havia mais uma vez o negado, mais uma vez se desviado da presença dele. Então Deus pede para que Davi faça um censo, ou seja, para que Davi conte o povo, para saber quantas pessoas haviam no seu exército, tanto em Israel quanto em Judá. Agora, o que é curioso também é que no verso 10 até o verso 15, 2 Samuel 24, 10 ao 15, vai dizer assim: depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor: estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra? 3 meses fugindo dos seus adversários que perseguirão? Ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Bom, isso é curioso. Se foi Deus que pediu para Davi fazer a contagem, por que Deus se irou? Bom, e para deixar ainda você mais com dúvida ainda, abra comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo, ou um censo do povo. Pô, pastor, aí complicou. Lá em 2 Samuel diz que Deus pediu para Davi fazer um censo, mas em 1 Crônicas 21 está dizendo que foi Satanás que pediu. Bom, quem pediu? Deus ou Satanás? A Bíblia está se contradizendo? E outra, por que Deus ficou nervoso e matou 70.000 homens por conta desse censo? Por isso que eu falei no começo que essa é uma pergunta interessante. Pois bem, queridos, primeira coisa, a Bíblia ela não está se contradizendo em nenhum momento. O que eu quero que você entenda é o seguinte: não existia nenhum problema em Davi fazer o censo. Outros censos já haviam acontecido. Por exemplo, lá em Números 21 teve um censo, em Números 26 teve um outro censo. Deus havia pedido várias outras vezes para os profetas e os reis, os homens dele, fazerem censos. Então não tinha problema em Davi fazer um censo. O problema qual foi? Foi que no momento que Davi começou a fazer o censo, Satanás, ele veio e colocou sobre Davi uma tentação, colocou sobre Davi uma ira. Embora o mesmo texto estejam localizados em 2 partes diferentes da Bíblia, muito próximas, mas uma parte se corresponde com a outra parte. Então assim, Deus se irou com o povo de Israel, como diz em 2 Samuel 24, Deus se irou com o povo de Israel e pediu para que Davi fizesse um censo.
Na hora que isso aconteceu, Satanás incitou Davi para que gerasse em Davi orgulho. Então, quando Davi começou a fazer a contagem, ele não fez a contagem simplesmente assim para dar um número para Deus, mas ele começou a ver e ter um sentimento assim: caramba, eu sou bom demais. Olha o meu exército como é grande. Olha como eu sou poderoso. E Satanás foi colocando na cabeça dele assim: você é poderoso. Olha como você é bom. Olha como cresceu o seu exército. Você não precisa mais de Deus. Você não precisa que Deus te defenda. O seu exército é grande demais. Por quê? Porque Davi já havia conquistado. A Bíblia ali em 2 Samuel 24:1 fala que ele fez em 24, né? Tá dizendo que houve uma praga desde Dan a Berseba. Dan era uma cidade ao norte, lá em cima, e Berseba era lá embaixo. Quer dizer, então quando Davi fez a contagem, ele viu o tamanho que era o reino dele, que correspondia a todo Israel, a todo o povo. Então Satanás colocou orgulho no coração de Davi. E quando Satanás colocou orgulho no coração de Davi, então, neste momento, Davi transformou o censo em um pecado. Quer dizer, Satanás, ele fez essa tentação em Davi com a permissão de Deus. Deus permitiu Satanás tentar Davi e Davi caiu. Quer ver um exemplo? Quando você estuda o livro de Jó, no livro de Jó, logo no começo, né, nós vemos que diz que Satanás, ele pergunta assim para Deus. Satanás fala assim para Deus: olha, eu tenho andado, rodeado a terra e em toda a terra todo mundo tem me servido. Então Deus fala assim para Satanás: tem visto o meu servo Jó? E Satanás fala assim: lógico que eu tenho. O Senhor tem dado tudo para ele, o Senhor tem abençoado ele, por isso que ele te serve. E Satanás fala assim: me permita tocar em Jó, para ver se ele vai te servir ainda. E Deus permite Satanás, só que diz: toque-o, mas não o mate. Então aqui, quando nós voltamos para Davi, vemos que é algo semelhante a isso, não é? Deus pede para Davi fazer um censo, mas Satanás incita Davi para que Davi crie orgulho, e Deus permite que Satanás faça isso. Agora, quem permitiu de fato o coração ter orgulho foi o próprio Davi. Satanás jogou uma isca e Davi caiu. Então, gente, a Bíblia não se contradiz em nada. Um texto complementa um outro texto, igual ao texto de Jó. Amém? Então, esse foi o motivo que Deus se irou. O problema não foi o censo, queridos. O problema foi o coração de Davi, que pela isca de Satanás deixou o orgulho entrar em nossos corações. Amém? Então, qual é a lição que isso tem para mim e para você que fazemos o ministério? Tudo que você faz, querido, você tem que fazer para Deus. Seja uma célula, seja um culto, seja um louvor. Se você permitir que o orgulho, não é, de tantas curtidas que você tem, ou do público que estava assistindo o seu culto, ou assistindo um louvor que você tocou, se você permitir um orgulho tomar conta, então você está pecando contra o Senhor, mesmo obedecendo aquilo que ele havia dito. Porque Deus, ele olha para o coração do homem. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Fique nessa paz, em nome de Jesus. Aleluia!